galera, estamos de volta, professor Andreas na área para falar nesta aula, para começar a nossa odisseia. Olha só, tô super animadaço para falar com vocês sobre tópicos de física moderna 1. O que é? É física moderna, A física, a partir de 1900, ela se dividiu em duas. Ficou física clássica de um lado, tudo que a gente já estudou até agora foi física clássica, desde leis de Newton, e daí veio lançamentos, e daí veio energia cinética, energia potencial, colisões, cara, tudo isso, hidrostática, termodinâmica, tudo isso a gente pode colocar dentro da física clássica. Só que 1900 foi um ano revolucionário, de 1900 até 1905 ali, vamos colocar 20 anos, vai, de 1900 até 1920, este planeta passou por algumas revoluções científicas, a física passou por algumas revoluções científicas. Para você ter noção, antes de 1900, um tal de Maxwell, ele já tinha descoberto a velocidade da luz, ele já tinha descoberto que esta velocidade da luz é a mesma velocidade para ondas eletromagnéticas, tipo raios-x, raios gama, ondas de rádio, por aí vai. Já tinha colocado tudo, já tinha descrito em 4 equações tudo para onda eletromagnética, que é chamada as 4 equações de Maxwell. E o sentimento da humanidade era mais ou menos isso, ó. A gente já sabe tudo. A gente já está chegando no limite, o limite tá aqui da ciência, no caso, da ciência que a natureza propõe pra gente descobrir, e a gente tá aqui, ó. Esse era o nosso, dos seres humanos, no caso, a nossa sensação próximo ali de 1900. Só que a partir de 1900, a gente descobriu que a gente não sabe bolhufas nenhuma. Claro, a gente sabe muita coisa, mas em vista do que a gente não sabe, da nossa ignorância, aquilo que a gente sabe é muito pouco, sacou? Então, a partir de 1900 começou uma nova parte da física, que foi a física moderna. Então, física moderna é o que a gente chama de física de 1900 para cá. Para você ter uma ideia, quem viveu naquela época, um dos caras foi um cara chamado Max Planck, importantíssimo, a gente vai ver o que ele falou aqui daqui a pouquinho, Max Planck. E outro cara que viveu naquela época foi ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. E Albert Einstein, em 1905, ele publicou alguns trabalhos que, revolucionou a nossa visão de tempo e de espaço. Isso a gente também vai estudar, que foi a relatividade. E esse trabalho, que é a teoria da relatividade, que revolucionou a nossa visão de tempo e espaço, nem foi o trabalho que ele ganhou o Nobel. O trabalho pelo qual ele ganhou o Nobel foi o outro trabalho que foi a gente também vai ver depois, do efeito fotoelétrico. Show? Então, a partir de agora, a gente começa a estudar basicamente duas coisas. Relatividade e física quântica. Beleza? Então, segura na cadeira e vem comigo. Primeira coisa que a gente vai estudar, a primeira partezinha, isso aqui a gente vai deixar para depois. A relatividade, depois. Para agora, a teoria dos quanta de Max Planck. O que Max Planck ele falou, o que ele começou a descobrir em 1900? Olha só, ele descobriu que a luz, por exemplo, assim como todas as ondas eletromagnéticas, ela não é um contínuo, como a gente pensava. Ela não é uma onda, como todos pensavam. A luz, ela pode se propagar como sendo uma partícula, e uma partícula com energia bem definida. Professor, tem como eu calcular a energia desta partícula de luz, que posteriormente foi chamada de fóton? O que é o fóton? É uma partícula de luz, tá? E o Planck, ele começou a pensar, será que a luz ou as ondas eletromagnéticas, elas são mesmo ondas? Será que elas não podem ser partículas se propagando pelo espaço numa velocidade muito grande? Naquela época já sabia 3 vezes 10 oitava metros por segundo? E será que eu não consigo calcular a energia dessa particulinha que está viajando pelo espaço? Ele não chegou a isso aqui do nada, tá? Eu já vou te mostrar um experimento que foi feito na época, que começou a colocar uma pulguinha atrás da orelha da galera. Será que a luz é uma onda de fato? Esse experimento aqui, ele... né? Já te mostro o experimento. Mas essa formulinha aqui é muito importante. Se você puder anotar aí, por favor, anote. Que é a energia de um fóton, a energia de uma particulinha de luz. Um detalhe. Um detalhe que talvez possa começar a explodir tua mente. O fóton é uma partícula de luz sem massa. Então o fóton não tem massa.
tá? Ele tem quantidade de movimento, ele vai ter uma energia relacionada, mas ele não tem massa. Pessoal, ele não tem massa, ele não ocupa lugar no espaço? Pois é. Enfim. Então, a energia que o fóton ele tem vai ser H vezes F. Essa é a equação de Planck. Beleza? Energia do fóton é H vezes F. Então, H é o quê? É a constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Professor, eu preciso decorar esse número gigante aí? Óbvio que não, né? Não precisa decorar esse número, porque vem nas questões para você. Mas você tem que saber que quanto maior a frequência da onda, maior vai ser a energia que ela carrega. E quanto maior a frequência da onda, maior será a energia que ela carrega. Essa informação é super importante. Beleza? Então eu tenho lá, por exemplo, vermelho, lá vai violeta. Você lembra disso aqui? Vermelho, lá vai violeta. Então, vermelho, lá vai violeta já está na ordem de frequência da luz visível, que você tem que saber. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Já está na ordem de frequência. A luz que tem maior frequência é o violeta. A luz que tem menor frequência é o vermelho. Fechou? E o que essa fórmula fala para você? Que quanto maior a frequência, maior a energia. Então a luz violeta, ela carrega mais energia do que a luz vermelha. A luz ultravioleta carrega mais energia do que a luz violeta. E o raio-x carrega mais energia do que a ultravioleta. Por quê? Porque tem mais frequência, sacou? E qual que é a consequência disso? A consequência é que a partir do ultravioleta UVB, por exemplo, UVB, UVC, raio-x, raios gama, é tanta energia, mas tanta energia, que começa a ser chamada de radiação ionizante. É uma radiação que pode mudar o teu DNA, pode mudar o DNA da tua célula. E se muda o DNA da tua célula, você não vira o X-Men, né? A célula começa talvez a se multiplicar ali mais que deveria e forma, sei lá, um câncer. Entendeu? Então, do UVB para frente é tanta energia que vira uma radiação ionizante. Mas a frequência é diretamente proporcional à energia. Um dos motivos pelo qual o Planck começou a pensar nisso aí é que nessa época ali, 1890 para 1900, houve um experimento que deixou a galera meio de cara. Não só a galera do Planck, a galera do Einstein, outros cientistas, mas aquele pessoal também, esse experimento deixou meio de cara, aquele pessoal também que estava pensando como que era o átomo. Então, você estuda lá na química o modelo atômico, né? Você estuda o modelo atômico de Thomson, de Rutherford, a gente vai dar uma revisada nisso aí nesse capítulo aqui ainda. De Thomson, de Rutherford, de Bohr, né? E nessa época de 1900, quem que vivia? O Rutherford, vivia o Bohr, tá? Então, o modelo atômico também foi abalado com esse experimento aqui. Olha só, o experimento é o seguinte, imagine que eu tenho um pouquinho de gás hidrogênio. Gás hidrogênio tá aqui, ó. Tem um pouquinho de H2 aqui, gás hidrogênio. E eu coloco uma lâmpada, pode ser uma lanterna, professor? Pode ser. Uma lanterna de luz branca. Luz branca. Beleza. Aqui tem um pouquinho de hidrogênio, né? E aqui tem a lanterna de luz branca. Lembre-se que a luz branca eu estou emitindo todas as cores, tá? As 7 cores aqui, vermelho, vai violeta. Olha o experimento, que legal. Tá, a luz branca vai passar por este gás hidrogênio, beleza. Quando ela passa pelo gás hidrogênio, eu vou colocar aqui um prisma. Professor, por que você vai colocar um prisma? Para as cores se separarem. Tá, professor, é igual o Dark Side of the Moon, o disco do Pink Floyd aí, para quem gosta de rock, exatamente, para as cores se separarem. Então, vem aqui a luz branca, passou pelo gás e passa por aqui o vermelho, o violeta, ele desvia mais e tal, e a gente consegue colocar um anteparo aqui. Beleza. Então, de novo, qual que é a ideia do experimento? Tem luz branca, tem um pouquinho de gás hidrogênio, eu faço a luz branca passar pelo gás hidrogênio, passou. Daí eu coloco um prisma só para separar as cores, para poder ver o que tem lá, tal. Separei as cores e aqui eu coloco o anteparo. Quando eu coloquei o anteparo nesse experimento, o que os caras perceberam? A luz branca é isso aqui, ó. Todo esse espectro aqui, vermelho, lá vai violeta. Os caras perceberam que lá no anteparo faltava
uma faixa de comprimento de onda. Então não chegava tudo, faltava só uma faixa específica. Nossa, professor, por que isso aconteceu? Pois é, essa é a pergunta que eles fizeram. Por que isso aconteceu? Faltou só uma faixinha. Será que o H2 ele absorveu essa faixa? Deve ter absorvido, né? Absorveu uma faixa de frequência lá específica e o resto passou. Beleza. Daí eles mudam o gás para hélio, por exemplo. E no hélio são outras faixas bem específicas também que desaparecem. Não é exatamente essa. É uma aqui e outra aqui, no hélio. Opa, então tem alguma coisa com o gás ali, com o espectro de absorção do gás. Mas por que exatamente essa faixa? Daí vem a ideia do Bohr. A ideia do Bohr, que a gente vai ver mais aprofundadamente mais para frente, eu tenho um átomo, que no núcleo do átomo eu tenho partículas positivas e nêutrons, e os elétrons estão em camadas bem definidas. Já viu isso em química? Camada K, L, M, N, por aí vai. Quando a luz passa, esta luz ela absorve um pouco da luz, pula de camada, depois volta para a mesma camada, emitindo um raiozinho de luz. Foi isso que você aprendeu em química, né? Beleza. Então, ó, a absorção por esse elétron de uma certa quantidade de luz. Só que, se a luz for uma onda, olha aqui para mim. Se a luz for uma onda e esse elétron tem que absorver uma certa quantidade para ele conseguir pular de camada, se eu colocar uma onda com energia menor, eu posso dar mais intensidade daquela onda com energia menor, posso jogar mais luz só com aquela onda, o elétron ele teria que absorver aquilo, pular de camada e a luz não poderia chegar aqui, porque o elétron absorveu. Só que não é isso que acontece. Acontece que para não chegar aqui, eu tenho que dar exatamente essa luz aqui. Daí o que o Planck pensou? E se a onda, e se a luz fosse pacotinhos de energia? Fosse quantas, que ele fala? Fosse pacotinhos de energia, fosse partículas com energia bem definida. Se eu jogar esta partícula aqui no elétron, daí sim ele pula de camada. Se eu jogar qualquer outra, ele não dá energia suficiente para ele pular para essa camada. Sacou? E daí começou a vir a ideia de que a luz talvez não seja uma onda, seja uma partícula. Porém, a gente tem um experimento, que é esse experimento aqui, do Young, que provava categoricamente, cara, não tem sombra de dúvidas, não dá pra ter sombra de dúvidas, que a luz é uma onda. Esse é o experimento de Young. O que o Young fez? Isso foi também 1800 ali, antes de 1900, tá? O experimento de Young provou para o mundo, para o universo, que a luz é uma onda. O que ele fez? Ele tinha uma fonte de luz aqui, e daí ele colocou aqui um anteparo, e colocou só um furinho. É o experimento que a gente chama de experimento da dupla feno. Colocou só um furinho. Beleza. Quando ele coloca só um furinho, parte da luz passa, tá, professor? E daí ele coloca aqui 2 furinhos, por isso que é experimento da dupla feno. Olha só, 2 furinhos. Aqui um furinho e aqui outro furinho. Beleza, e aqui colocou um anteparo. Esse foi o experimento de Young, só se liga, só olha pra cá e não pisca agora. Essa luz, ela vem e vai passar por este furinho aqui. Quando ela passa pelo furinho, ela vai se espalhar. Professor, como que eu sei disso? Já vou te mostrar como que a gente sabe disso. Ela vai se espalhar. Esse é o princípio que a gente chama de princípio de Huygens. Outro físico lá, legal, mas não vou falar dele agora. Tá, a luz se espalha, quer dizer que ela vai passar por aqui e por aqui? Sim, ela vai passar pelos 2 buracos ao mesmo tempo. Como que eu sei que ela passa pelos 2 buracos ao mesmo tempo, professor? Já vou te falar, calma. Por que eu sei? Porque quando ela passar pelos 2 buracos ao mesmo tempo, vai começar a acontecer interferência entre essas ondas. E o que ele descobriu aqui é que uma região no anteparo, né, na parede no caso, ficou bem iluminada, outra região ficou escura. Uma região bem iluminada, outra região escura. Uma região bem iluminada, outra região escura. E por aí vai. O que está acontecendo na região bem iluminada? Interferência construtiva, muito iluminada. E na região escura? Interferência destrutiva. Então, eu só posso ver este padrão de interferência, que é, ó,
Claro, escuro, claro, escuro. E esse experimento não tem como descartar ele. É muito claro isso. A luz tem que ser uma onda. Existia uma discussão se era uma onda, se era uma partícula, mas com esse experimento, o experimento de Young, não tem como discutir, a luz tem que ser uma onda. Só que daí apareceu esse experimento aqui e começou a colocar uma pulguinha atrás da orelha da galera. Será que a luz é uma onda mesmo? Veio o Planck com aquela ideia de quantum, como se a luz tivesse uma energia bem definida. Se a luz tem uma energia bem definida, ela não pode ser uma onda. Aí começou a discussão. E assim começa a nascer a física moderna. Fechou? Tudo bem? Essa aula aqui, vamos fechar agora, muita informação, beleza, show. A física moderna nasce em 1900 com as ideias de Planck, com as ideias também de outros físicos, estou falando de 1, de 2, de 3, mas tem outros físicos trabalhando junto com Planck em outros experimentos também. Show? Beleza? Continuamos depois. Valeu, é isso. Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!